Pessoal, nós vamos falar então com o Lohan Micol, tá? Ele é da Carbompec, tá fazendo um trabalho aqui de crédito de carbono aqui no Tocantins, tá? Então a gente vai aproveitar, isso é um tema muito novo, a gente tem, todo mundo tem muita dúvida sobre essa temática, tá? E é uma oportunidade da gente tirar dúvidas sobre esse assunto. Então nós vamos fazer a palestra aqui, logo em seguida vamos dar um intervalozinho, vamos para a mesa redonda, que eu acho que nós precisamos de começar a discutir o Matopiba dentro das novas vertentes que tem aí. E nós trouxemos uma pessoa que é o CEO lá da Agronorte, né, que é uma das grandes empresas na região norte do Brasil, aí na área de processamento de alimento, na área de logística. Trouxemos um dos diretores aí da Impasa, que está se instalando lá em Balsas. O Lohan também vai estar com a gente participando, para a gente discutir aí o Matopiba, que para mim tem muita coisa boa para acontecer nos próximos anos. Lohan, muito obrigado, tá? E depois a gente volta lá para a mesa redonda também. Boa tarde a todos. Obrigado, professor Newman. É uma honra estar aqui com vocês. É uma tarefa também desafiadora nesse final de evento. Mas eu acho que é um momento adequado, porque o que nós vamos conversar aqui é justamente a respeito, assim, de como a gente pode ter algum incentivo, algum apoio, algum recurso complementar para poder fazer tudo aquilo que a gente falou aqui, a intensificação da pecuária, desde o manejo da pastagem, fazer uma reforma de pasto, depois implantar um pastejo rotacionado, estruturar toda uma produção de silagem, implantar uma recria intensiva, implantar uma terminação intensiva. Então, todas essas ferramentas que são necessárias para a intensificação da pecuária, elas podem ter uma forma de incentivo, né, através de crédito de carbono. Então, é a respeito disso que a gente vai falar agora. Eu sou um dos sócios dessa empresa chamada Caporã, que é uma empresa que faz reforma de recuperação de áreas de fazendas degradadas. A gente arrenda fazendas, recupera, implanta sistemas intensificados nessas fazendas. E um desdobramento da Caporã foi a criação da Carbompec como uma empresa de serviços para poder fazer projeto de carbono, envolvendo não somente as fazendas da Caporã, como também fazendas de parceiros. Então, nós aqui, a Caporã, na região, aqui está com 2 fazendas, né, que são áreas piloto para nós, fazendas, uma focada na cria, outra na recria e engorda, né, uma está em Ananás, outra em São Bento, Tocantins. E eu estou aqui assim também com a tropa, né, a turma da empresa, né, porque não sabe, tem que ter alguém no final da palestra para pelo menos começar a bater palma, né? Então eu tenho aqui o Felipe, né, que é o nosso também sócio da empresa, ele quem está capitaneando toda essa operação aqui na região. Tem o Ari Douglas, que é o nosso consultor técnico também, uma pessoa formada aqui na região, conhecido, e a Maiara, que também veio comigo aqui de Piracicaba. Então, meus amigos, nós vamos iniciar aqui, né, dizendo o que a gente vai falar, do que a gente não vai falar hoje nessa palestra. Tá? Porque crédito de carbono, aí já começa a pensar Aí tem que mexer um pouco. Começa a pensar em conservação de florestas. Então, existe crédito de carbono para conservação florestal, né, o chamado RED, desmatamento evitado. É muito importante, tem um potencial para produtores, tem várias questões, mas não é disso que a gente vai falar hoje.
Existe também crédito de carbono para reflorestamento, também tem vários projetos em algumas regiões, inclusive na Amazônia, Mata Atlântica, né? Tem um potencial muito interessante, mas também não é o assunto nosso hoje. Agora, existem possibilidades de crédito de carbono ligadas à atividade da pecuária, né? Diretamente nas áreas da pecuária, tanto ligados ao sequestro, acúmulo de carbono no solo, como também a redução das emissões dos animais. Então é disso que a gente vai focar nessa conversa hoje. E por que a gente precisa falar sobre isso, né? É relevante, é importante. 77% das áreas agricultáveis no mundo são utilizadas para pecuária, seja diretamente com pastagem, seja para a produção de alimentos, ingredientes para os animais que a gente depois se alimenta deles. Então, em termos assim, de uso da terra, é absolutamente dominante assim, a nível global. Em termos de emissões de gases de efeito estufa, os sistemas alimentares, produção de alimentos como um todo, representa 1/3, mais ou menos, de todas as emissões globais, né? 1/3 é para a produção de alimentos. Tem a queima de combustíveis fósseis, tem indústria, mineração, tá? Sistemas alimentares é 1/3 desse todo. E desse 1/3, 60% é ligado à pecuária bovina. Produção de carne bovina e leite. Então, a gente está falando de um setor que tem um peso, né, nesse assunto e que, devido ao sistema de produção da forma que eles estão hoje, em muitos países do mundo, inclusive no Brasil, com todas as diferenças que tem entre vários lugares, mas tem um potencial muito grande de melhoria, de aumento da eficiência desses sistemas de produção e, portanto, de redução das emissões. Porque as emissões desses gases de efeito estufa no sistema de pecuária, elas estão praticamente diretamente ligadas, proporcionais à eficiência da produção. Se a gente faz uma produção mais eficiente, reduz praticamente proporcionalmente as emissões. Então, nós temos aqui uma oportunidade muito grande, especialmente no Brasil, né, para ter uma redução grande de emissões através de acelerando o processo de transformação da pecuária, de aumento da eficiência da pecuária, que já está em andamento. Mas como que a gente pode acelerar isso? Aí tem uma questão assim, adicional que é muito relevante, pensando em reduzir emissões de gás de efeito estufa num curto prazo. Porque o principal gás de efeito estufa emitido na pecuária é o metano. E o metano é um gás com efeito muito concentrado no curto prazo. E depois de um tempo, o metano vai se degradando e já volta a ser com outros gases com muito menos efeito de estufa. Mas num primeiro momento, poucos anos depois da sua emissão, ele tem um efeito muito alto e depois decai. Significa que se a gente reduzir as emissões de metano é equivalente a fazer uma remoção de gás da atmosfera. A gente não precisa assim, entrar com muito mais aprofundar esse assunto, mas significa que para uma estratégia de curto prazo, de enfrentamento de curto prazo de aquecimento global, o metano tem um peso muito maior do que qualquer outro dos principais gases de efeito estufa. A realidade do Brasil, em termos de emissões da pecuária, é a seguinte. Nós temos produção de carne, em termos de bovinos, né, para corte, de aproximadamente 10 milhões de toneladas por ano. Né? 2023, 10,6 milhões de toneladas. Com uma intensidade de emissão, ou seja, quilos de CO2 por quilo de carcaça produzida, em torno de 41. Então, isso significa 435 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. A maior parte é metano, mas a gente sempre traz para dióxido de carbono equivalente, para ter uma moeda comum.
em todos os gases, da produção de carne bovina. E de leite, 35 bilhões de leite, 1,5 kg por litro, dá mais 54 milhões de toneladas. Então, no total, a gente está com quase 500 milhões de toneladas de CO2 equivalente produzida anualmente. E com melhorias em sistema de produção, a gente consegue reduzir isso em mais ou menos 50%. E depois, com sistemas integrados, outros complementos que podem ser feitos em fazendas de pecuária, a gente pode chegar até a neutralidade, ou seja, a zerar essas emissões. Então, nós temos aqui 500 milhões de toneladas, e se a gente colocasse um valor numa tonelada de carbono, porque tem um custo para a sociedade, uma emissão de uma tonelada de carbono, e isso pode ser um valor também para quem conseguir reduzir, né? Então, 500 milhões de toneladas, se colocar, por exemplo, um valor de $20, são 10 bilhões de dólares. Então, a gente está por ano, né? Então, a gente está falando de uma questão, né, as emissões da pecuária no Brasil, uma questão que vale 10 bilhões de dólares por ano. Tá? Então, é um assunto relevante, né, para dar uma quantificação para ele. O que são essas emissões? Do que nós estamos falando assim, em termos um pouco mais práticos? E aqui também não vou poder entrar em detalhes, digamos assim, de processos, né? É só para a gente entender quais são os vários componentes, porque são diferentes gases que são envolvidos, né? Diferentes gases de efeito estufa e em diferentes processos também. Então, uma parte é a biomassa das árvores. Eu falei que a gente não ia falar sobre isso, não é o enfoque do que nós estamos conversando hoje. Mas numa propriedade, numa área de pecuária, sempre tem árvores, né? Então, pode ter um corte de árvores, uma remoção, uma diminuição da quantidade de biomassa de árvores, que vai significar uma emissão para a atmosfera, ou pode ter também árvores crescendo, que vai significar capturando CO2 da atmosfera e acumulando. Tem também carbono no solo, né? Esse carbono no solo, a depender do sistema de manejo, da forma que é feito o manejo da pastagem, pode acumular mais carbono no solo, ou pode também perder carbono do solo, né? Emitir uma parte desse carbono do solo e o estoque de carbono no solo reduzir, né? Então, a depender do manejo da pastagem, tem essa parte do carbono no solo. E tem a parte mais diretamente ligada à produção da pecuária. Então, na produção da pecuária, o grosso são os animais, né? A emissão de metano através do processo de fermentação entérica dos bovinos, que vai representar a grande maior parte dessas emissões, e também os dejetos, né? Quando os dejetos, se eles são num sistema a pasto, vai ser basicamente alguma emissão de óxido nitroso por conta por conta da perda de uma parte de óxido nitroso, né, e uma parte, se tiver acúmulo desses dejetos, né, em determinados lugares, em sistemas confinados, aí tem também uma parte de emissões de metano, né? Então, tem esses processos que são ligados aos animais, que vão representar ali, dependendo dos sistemas, a gente vai ver 80% até 90% do total das emissões dessa atividade pecuária. Tem também, quando são utilizados suplementos, uma nutrição, né, ração, toda a energia, as emissões que ocorreram na produção, né, desses ingredientes, seja
também através de aplicação de fertilizantes ou também de consumo de energia. Então, todas essas emissões ligadas à produção dos insumos. E tem também as emissões ligadas à pastagem, né? Então, isso pode ser feito a aplicação de calcário, de fertilizantes na pastagem, que vai gerar determinados tipos de emissões, né? Fertilizantes nitrogenados também vão gerar emissões, assim como os dejetos, né, de óxido nitroso. E quando tem renovação de pastagem ou quando eventualmente é sujeito de ocorrer queimada de áreas de pastos, também ocorre a emissão de diferentes gases, inclusive nesse caso de metano. Então, cada um desses processos tem seus gases que são envolvidos e ainda tem a utilização de maquinário que vai consumir combustíveis fósseis também com suas emissões. Então, quando a gente faz um balanço, né, uma conta de carbono da pecuária, né, através de uma abordagem que a gente chama de análise de ciclo de vida, é preciso contar todos esses elementos, né, para poder ter a visão do todo. Então, agora que a gente, né, sabe o conjunto do que nós estamos falando, a gente pode olhar alguns números, né, de qual que é a contribuição, né, desses diferentes componentes e quais são os valores, então, dessas emissões. Para analisar isso, nós fizemos um estudo fazendo uma modelagem de diferentes tipos de sistemas de pecuária. Não sei se está dando para uma leitura. Um sistema extensivo, que é basicamente um sistema convencional em pastagens degradadas com baixa lotação animal, mas também com baixa produtividade. Cada um desses sistemas foi feita uma modelagem completa do ciclo, né, desde a cria, recria e engorda. Um sistema semi-intensivo, com pastagem, um pastejo rotacionado, um pastejo alternado, uma adubação mínima, uma rotação já um pouco mais alta em termos de unidade animal, 1,6 unidade animal por hectare, na média. Um sistema semi-intensivo com terminação em confinamento, um sistema intensivo a pasto e um sistema intensivo com terminação em confinamento, que é o mais intensivo dos sistemas. E, então, cada um com suas características, em termos de, também de peso, sistemas de reprodução utilizados também em cada um desses sistemas, em termos de peso final de abate dos animais, machos e fêmeas, idade de abate também. A gente vê que a idade de abate no sistema mais intensificado chega a ser a metade praticamente no sistema mais extensivo. E assim, a gente, com base na definição desses sistemas, fez um cálculo de qual que vai ser a emissão de cada um desses sistemas, para a gente poder comparar e ver qual que é o potencial de redução quando a gente implanta as melhorias que a gente vem falando ao longo desse evento. Então, no sistema o mais extensivo, No sistema o mais extensivo, né, indo aqui diretamente para os números finais, nós temos aqui uma intensidade de emissão, ou seja, 1 quilo de dióxido de carbono por quilo de carcaça produzida, maior do que 70, né, quilos, ou toneladas por tonelada de carcaça produzida. Num sistema semi-intensivo, cai para 30. Semi-intensivo com confinamento, terminação em confinamento, 29. Intensivo a pasto, 19. E o mais intensivo, em torno de 18, considerando o total aí de todos os componentes, né? Aqui o componente animais, o componente pastagem, o componente insumos e também toda a parte de consumo de combustível, né? Aqui está considerando também o carbono no solo,
que num sistema extensivo tem uma perda, uma emissão de carbono no solo, e nos sistemas mais intensivos tem um sequestro de carbono no solo também que vai recuperando, né? Então, os valores aqui são toneladas por hectare, e aqui é transformados em toneladas por carcaça produzida. Então, nós vemos aqui um nível um gradiente aqui de intensidade de emissão muito grande, né? Vocês lembram que a média do Brasil está em torno de 40, né? O 41, que ficaria aqui mais ou menos entre um sistema extensivo e semi-intensivo, né? E com o sistema mais intensificado dá para chegar em 18, ou seja, por isso que a gente fala de uma redução potencial de mais de 50%. Aí tem outros ganhos muito significativos quando a gente implanta o sistema mais intensivo. Além da redução das emissões, também se aumenta a produtividade do rebanho. Quanto que vai ser a produção de carcaça por unidade animal? Isso significa que com o sistema mais intensificado a gente pode produzir até o dobro, né, de quantidade de carcaça com o mesmo rebanho, né, em termos de número total de unidade animal no rebanho, considerando todos as fases do ciclo, né, desde a cria, recria e engorda. Tem também um efeito extremamente significativo em termos de uso da terra, intensidade de uso da terra, o quanto que se precisa de área para produzir determinada quantidade de carcaça. Então, aqui, considerando a área de pastagem, a área eventual de produção de silagem e a área de produção de insumos, de ingredientes de nutrição, como milho, soja eventual. Então, desde um sistema extensivo, né, se precisa aí de 19 hectares para produzir 1 tonelada de carcaça por ano. E no sistema mais intensivo, eu posso abaixar essa necessidade aí de área para 3 hectares para produzir 1 tonelada de carcaça por ano. Então, o efeito aqui de poupar área, de abrir, né, possibilidade de área para expansão de agricultura, né, eventual para áreas de reflorestamento, para outros usos, aqui tem um efeito também gigante com essa intensificação. Então, esses valores aqui todos, eles são resultados de um estudo aplicado na pecuária média do Brasil, né, que é uma realidade assim, que tem, na verdade, muitas realidades envolvidas. E a gente, como nós temos aqui um pé no chão aqui nessa região, nós aplicamos esse mesmo tipo de abordagem de quantificação para fazendas reais aqui nesta região. Então, nós fizemos um estudo, né, chamado estudo de linha de base, um estudo para ter a referência da intensidade de emissões nesta região aqui do norte do Tocantins, né? Aqui estamos aqui nesse pontinho vermelho, né? Então essa região ela vai desde Pedro Afonso aqui até a ponta do Tocantins. Nós realizamos esse estudo em final de 2022, né? A parte de campo, a gente consolidou os resultados no ano seguinte, né, em 23, no ano passado, e foi feito então um levantamento em 77 fazendas, né, na região, que foram escolhidas a partir de uma amostragem aleatória no território, né, de 40 pontos, depois foram eliminados 3 daqueles pontos, ficou 37 pontos, e aí foi aproximadamente 2 fazendas em cada um dos pontos amostrais. E em cada fazenda a gente levantou, então fez uma visita e fez um levantamento, aí o Ari que fez uma boa parte desses levantamentos, de caracterizar o sistema de produção, a situação e o tipo de manejo das pastagens, e uma caracterização assim, bem quantitativa mesmo, né? Qual que é o tamanho médio dos pastos, qual que foi a área que foi adubada eventualmente, ou aplicado calcário, ou feito renovação nos últimos 3 anos.
Toda a parte de descrição de rebanho, funcionamento do ciclo, né, de produção, rebanho e nutrição. Então foi feito esse levantamento assim bem específico. A gestão de resíduos, eventualmente no caso dos confinamentos, porque foi também levantado 2 confinamentos, além das 77 fazendas, e o consumo de energia de combustível. A gente aplicou, né, essa pesquisa e consolidou então para saber qual que é a situação aqui desta região, né, a caracterização da pecuária da região e o que isso implica em termos de emissões de gás de efeito estufa. Então aqui tem essa caracterização. Eu também peço desculpa pelo tamanho da letra aqui, mas vamos lá. Nós temos então 77 fazendas amostradas, 19 pequenas, 24 médias e 14 grandes, maior que 100 hectares. Opa! Aí melhorou, hein, grato. Descendo um pouco, daquelas fazendas, 57 têm uma atividade de cria, 34 de recria e 20 de engorda. Então, entre elas, tinha algumas fazendas de ciclo completo, tinha fazendas apenas de cria e algumas fazendas que faziam recria e engorda. Então, essa realidade aqui das fases de ciclo de produção. Nós tínhamos a maior parte das fazendas com uma situação de pastagens regular, 13 delas com pastagens degradadas, né, com score, a gente aplicou um score abaixo de 3, e 8 fazendas com score com situação de pastagem boa. Se a gente fizesse hoje, talvez, depois desses 2 anos que a seca foi mais severa, talvez a situação da degradação seria um pouco mais severa. 65 daquelas 77 fazendas, ou seja, 85%, não fizeram calagem nem adubação nos últimos 3 anos. Apenas 8% fizeram produção de silagem. Essa produção de silagem que a gente viu agora, né? Apenas 8%. 5%, ou seja, 4 fazendas tiveram integração lavoura-pecuária. Então, isso são algumas das características que a gente encontrou através de um levantamento amostral com representatividade estatística. Aí, do outro lado, a gente tem também o que se faz em termos de suplementação, né? Na cria, 71% só sal mineral, 29% também algum proteinado em algum momento do ciclo. Na recria, 64% só sal mineral e proteinado 1/3 das fazendas. E na terminação aí já modifica, né? A maior parte das fazendas usam proteinado, poucas ainda ração e algumas ainda só sal mineral mesmo na terminação. Também as técnicas de reprodução, né? 60% das fazendas de cria não tem estação de monta, né? Apenas 22%, quase 23% usam IATF. E a técnica de terminação, a grande maioria a pasto, uma parte, aí, 25% em semi-confinamento e 5%, uma fazenda 77 tinha um pequeno confinamento. Então, isso é a realidade assim, do perfil, né, que a gente levantou e que é o perfil da produção nessa região. Assim, se a gente faz um raio-x, digamos, a partir de levantamento com representatividade estatística. Agora nós... Eu que estou passando aqui. Transmitindo isso, ou traduzindo isso em termos do perfil das emissões. Né? Onde estão as emissões de gás de efeito estufa da pecuária na região norte do Tocantins? Então, na cria, mais ou menos 40% do total das emissões. Vocês veem que a fermentação entérica aqui e os dejetos, que é a parte dos animais, né, é a grande maior parte. Pastagens é pequeno, consumo de energia e combustível, e a parte de nutrição também são tudo abaixo de 5%. Na recria, o perfil é similar, e também na engorda também, só que na engorda tem uma participação um pouquinho maior da nutrição, naturalmente.
No todo, a nutrição representa menos de 5% do total das emissões, né? Entre 1,5% na cria até 5% do total na engorda, no perfil das fazendas levantadas nessa região. E aqui tem uma comparação entre a média que foi encontrada em cada um de intensidade de emissões, né, a média do que foi encontrada em cada uma das fases, na cria, na recria e na engorda, a média das fazendas aqui em azul e aqui em laranja, os 5% das melhores fazendas, mostrando um potencial de redução aqui de 28%, passando da situação média para os melhores 5% na cria, né, reduzir de 40 e poucos para cerca de 30, na recria de 30 para um pouco mais de 20, 38% de redução, e na engorda também de aproximadamente 30, nesse caso para menos de 20. Então, um potencial de redução maior aqui, em torno de 45% na fase de engorda. Então, isso mostra que o potencial de redução ele não é igual em cada todas as fases do sistema. E assim como o potencial de intensificação ele não é idêntico, a gente sabe que tem um potencial de intensificação maior na recria e na engorda, então também o potencial de redução de emissões ele varia entre as fases. Então, quais são as ações que a gente pode fazer para passar, né, desse nível para esse em cada um dessas fases? É aquilo que foi discutido aqui nos últimos 2 dias. São essas ações aqui, que são ligadas à intensificação da produção, né, o grosso, né, intensificação com foco no desempenho animal. É o grosso daquilo que contribui para a redução das emissões. Quando eu tenho um animal que vai ser abatido com 20 meses, em vez de 36 meses, por exemplo, com uma nutrição onde tem uma parte importante de ração, principalmente na terminação, ele vai ter uma dieta com maior digestibilidade, menos emissões de metano, pela metade do tempo, né? Ou 1/3 a menos do tempo, no caso, né, de 36 para até menos, né, 40% a menos de tempo. Então, a redução das emissões ela se dá muito em função disso, né, da redução da idade de abate e da melhoria da digestibilidade da dieta durante toda a duração do ciclo de produção. Além disso, na cria, né, como foi enfatizado, e principalmente nas palestras de ontem, quando a gente reduz o número de vacas vazias, né, então a gente aumenta a eficiência, vai reduzir muito, né, também as emissões, proporcionalmente, né, a taxa de desmama vai reduzir as emissões da parte da cria. Agora, adianta, em termos de emissões, né, adianta a gente fazer intensificação da produção se a gente continua tendo desmatamento na cadeia de produção? Ou seja, ou numa fazenda que fez um desmatamento, ou que comprou bezerros de uma área desmatada. Então, isso aqui vai contaminar, entre aspas, em termos de emissões, de forma muito pesada, as emissões daquele sistema de produção. Então, qualquer esquema visando gerar crédito de carbono, ele vai exigir que tenha um controle total, né, do desmatamento na cadeia da produção daqueles animais. Senão, não vai ser elegível, né, para poder gerar crédito de carbono. E aí, depois que a gente, né, conseguiu, né, ganhar aqui através da eficiência, reduzir as emissões através dos ganhos de eficiência, a gente pode também, através de tecnologias específicas, utilizar os aditivos, né? Tem aditivos que são específicos para a redução da emissão de metano, né? Além de, eventualmente, poder contribuir para o ganho de peso dos animais. No caso de confinamentos, pode implantar biodigestor para poder reduzir as emissões de metano, evitar as emissões de metano. Então, tem tecnologias específicas que são complementares, que podem reduzir mais ainda as emissões.
E, no fim, com sistemas integrados, como lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta, se consegue aumentar o sequestro de carbono, seja no solo ou até mesmo nas árvores, e aí chegar em praticamente neutralidade de emissões, ou até, em alguns casos, é possível de ter sistemas de pecuária que sequestram mais carbono do que emitem. Mas, para isso, tem que ter todo esse passo a passo para chegar nesse ponto. Então, até agora a gente falou de como a gente faz, o que são as emissões de gás de efeito estufa da pecuária, como a gente pode fazer para reduzir, o quanto a gente pode reduzir, né? E o tal do crédito de carbono, cadê? Né? Tá chegando, a gente vai receber, né? A gente vai poder ter acesso a esse crédito de carbono. Então, essa segunda parte agora dessa conversa nossa, começando definindo o que é um crédito de carbono, porque a gente ouve, tá falando muito na mídia isso, mas assim, o que é, né? Então ele é um título, um papel, um título certificado. Não é eu que estou dizendo que eu tenho aqui uma tonelada de redução de carbono. Ele é certificado por alguém, né? Que representa 1 tonelada, né, de CO2 equivalente, pode ser de outro gás, mas ele foi transformado em CO2 equivalente, ou que deixou de ser emitida para a atmosfera, ou que foi removido da atmosfera. Então, por exemplo, eu plantei uma árvore, a árvore capturou aquele dióxido de carbono da atmosfera, transformou em carbono na sua biomassa, ela foi removida. Ou então eu reduzi as emissões de metano, aqui ela deixou de ser emitida. E então se transforma através de todo um processo que a gente vai olhar, se transforma em crédito de carbono. Tem uma sigla aqui, eu escrevi VCS, está errado, é VCU, né? Verified Carbon Unit, uma unidade de carbono verificada, um crédito de carbono. Como a gente vou passar isso. Ou não, né? De onde vem esse crédito de carbono? Porque quem que vai querer comprar ele? Né, esse é um título, tem aqui 1 tonelada reduzida. Quem que vai me pagar por isso? Por que alguém vai querer pagar por isso, né? Então, esse conceito de crédito de carbono, ele começou com mercados chamados regulados, onde governos determinaram, em alguns países, começou na Europa, tem hoje em muitos países do mundo, diversos países do mundo, Canadá, alguns estados dos Estados Unidos, Austrália, que tem sistemas onde o governo determina que a economia como um todo pode emitir o tanto de toneladas de gás de efeito estufa, tantos de toneladas de CO2. Cada setor tem uma alocação, o máximo que pode emitir. Esse máximo em inglês é chamado de cap, ou teto, né? Então estabelece um teto e aplica ou distribui esse teto entre todos os setores econômicos e entre todos os setores, entre cada uma das unidades de produção. Então, a indústria tal recebe uma autorização de emitir 10.000 toneladas, a outra 20.000, a outra 25.000. Tudo de acordo com aquilo que o governo calcula e determina que pode ser autorizado. Assim, o governo controla o quanto que vai ser o total de emissões, né? E assim ocorre na Europa, na Austrália, em alguns países que têm esses sistemas. Aí tem algumas dessas unidades de produção, uma fábrica, que tem mais facilidade para reduzir as emissões. Eu tenho o direito de emitir 25.000, mas eu só estou emitindo 20.000. Né? Agora tem um outro que tem o direito de emitir 15.000, mas está emitindo 20.000. Né? Então ele pode comprar um crédito de carbono meu, porque eu estou
né, emitindo menos do que eu tenho direito, aí isso é a parte do trade. Então são sistemas de cap and trade. Estabelece um máximo que distribui entre todos os atores desse mercado. Quem fizer a mais do que o máximo pode comprar créditos de quem fizer a menos, né? Então isso é de onde surgiu esse mecanismo de crédito de carbono. Tá. Mercado regulado. Mas tem também um outro tipo de mercado de carbono que surgiu depois, que são os mercados voluntários. No mercado voluntário, o governo não diz que fulano tem direito de emitir tanto, ciclano aquele outro tanto. Mas a própria empresa, ou por pressão dos seus acionistas, por pressão dos seus consumidores, assume um compromisso. Eu vou reduzir minhas emissões em 50% até 2030. E até 2050 eu vou chegar em emissões net zero, né? Emissões zero, até 2050. Vocês acham que são poucas, são muitas empresas no mundo que assumiram esse tipo de compromisso? São muitas. E são compromissos voluntários. Voluntários, porém, com alguma pressão. E geralmente a pressão é isso que eu falei. Pressão dos acionistas dessas empresas e pressão dos consumidores. Então, aqui é a situação dos compromissos de net zero. O que representa, vamos olhar assim, principalmente o que mais interessa, que são as empresas. De um total de de um total de 1.976 empresas, grandes empresas, que são cobertas por esse levantamento, 1.177 assumiram compromissos de net zero. Geralmente, a grande maior parte é até 2050. Então, tem aí os próximos 25 anos para chegar a emissões zero. Essas empresas, pensa assim nas grandes empresas de petróleo, nas mineradoras, nas empresas de siderurgia, todas as grandes indústrias, né? A empresa de aviação, transporte marítimo. Como que vai chegar no zero? Não vai chegar. Em momento algum vai conseguir chegar no zero emissões. Então, eles estão muito preocupados em como fazer para chegar no zero líquido, que é esse net zero. Né? Para chegar no zero líquido, tem que... vou emitir um tanto e o resto vou ter que compensar. O que é compensar? É comprar um crédito de alguém. Né? É aí que surge o crédito de carbono voluntário. Então, um projeto que fez uma redução que ele não era obrigado a fazer, conseguiu reduzir emissões ou conseguiu remover carbono da atmosfera, vai gerar um crédito de carbono que vai poder vender para essa empresa que fez esse compromisso de net zero. Então é aqui que surge o mercado voluntário de carbono e é aqui que tem uma oportunidade para um setor como a pecuária no Brasil e aqui na nossa região. Então, como isso funciona assim um pouco mais na prática, né? O mercado voluntário de carbono. Tem o primeiro ator aqui, o primeiro componente é um padrão. Um padrão é, por exemplo, o padrão VCS. Tem outros, Gold Standard, o CAR, o CCB, Pure Earth. Cada um é um padrão que foi estabelecido por um grupo privado que propôs uma série de regras para poder gerar crédito de carbono. Aí os compradores olham para aquele padrão, acham que ele é bem consistente, ele dá segurança, ele tem umas regras claras, umas regras robustas. Então, o padrão assim mais valorizado hoje no mundo chama VCS. Ele não é isento de problemas, tem vários problemas ainda, várias questões, mas o fato é que a grande maior parte dos grandes compradores de crédito de carbono, as empresas, preferem créditos do padrão VCS. Tá. Então, isso é o padrão. O padrão, ele funciona através de metodologias. Então, metodologias que se aplicam
para redução de emissões em determinados setores. Então, tem uma metodologia para redução de emissões de desmatamento. Aqui são as metodologias principais do VCS. O RED, né, redução do desmatamento, a metodologia atual chama VM 048. Para reflorestamento é 047. Agricultural Land Management, que é os projetos para sequestro de carbono no solo na agricultura ou na pecuária, essa parte do carbono no solo, é a 42, VM 042. Tem uma metodologia para os aditivos, que reduz a emissão de metano, é a 41. E tem aqui mais uma, nova, que vocês veem que ela ainda não se chama VM, ela se chama CN, Concept Note. Ela já tem esse código 0114, que está em desenvolvimento para intensificação da pecuária. Nós ainda não temos a metodologia pronta, mas ela está em desenvolvimento e, boa notícia, falta pouco para ela ser validada e a gente poder usar para projetos, né, que é como funciona a aplicação, né, desses padrões através de metodologias depois de projetos. E em todas essas etapas tem que ter essa chamada entidade de validação e verificação, o tal do VVB, que é um auditor independente, que para poder validar uma metodologia tem que ter esse auditor independente. Para poder validar um projeto de carbono, aplicando uma metodologia, tem que ter um auditor independente que vai lá e verifica, valida, que a gente utilizou no projeto todos os critérios da metodologia. E depois, para finalmente poder ter um crédito de carbono, eu tenho também que ter o auditor verificando que aqueles créditos de carbono foram realmente gerados dentro daquele projeto. Então, nós temos aqui, você vê que essa parte assim de certificação, de verificação através de auditoria independente, ela é muito forte, né, nesse sistema aqui de créditos de carbono no mercado voluntário. Desde a metodologia, o projeto e depois a própria emissão dos créditos de carbono passa por esses verificadores. Então tem um processo que às vezes é bastante longo, um pouco penoso, custoso também, para a gente poder chegar nesse famoso crédito de carbono. Ok. Aí eu falei da nova metodologia, né? Por que foi necessária fazer uma nova metodologia para a intensificação da pecuária? Porque as metodologias existentes não atendem ao que a gente se propõe a fazer. Então eu falei da metodologia 042, que é a metodologia do carbono no solo. O que faz essa metodologia do carbono no solo, a 042? Calcula o quanto tem de sequestro de carbono numa determinada área, quando faz uma melhoria, por exemplo, no manejo de pastagens. Vai passar a sequestrar 1, 2, 3 toneladas de carbono, 5 toneladas de CO2 por hectare por ano, né? Só que ela faz um cálculo por área. E se aumentar a quantidade de animais naquela área, tem que descontar as emissões daqueles animais. Então ela tem um modo de funcionamento que é por hectare. Tudo que acontece dentro daquela área do projeto. Então, para um projeto de intensificação, geralmente a gente vai fazer uma reforma de pastagem, fazer todo aquele trabalho. Também para aumentar a lotação. A gente não vai ficar com uma cabeça por hectare num sistema intensificado, né? Então, essa metodologia, se eu passo de 1 para 2 cabeças por hectare, as emissões daqueles animais a mais tem que descontar do que sequestra o carbono no solo. Então, para projeto de intensificação não funciona, não se aplica. Tem outra metodologia que é essa do 41, né, que mede a redução do metano dos animais, só que ela só se aplica no contexto mais específico de confinamento. É só ligada a colocar aditivos na dieta. Então, muito legal, super útil. Mas, para projeto de intensificação na pecuária a pasto,
ela também não se aplica. Então a gente precisava de uma metodologia e nós, então, junto com outros parceiros, nós colocamos a tarefa de desenvolver essa metodologia. Então, isso é o grupo de parceiros que está fazendo isso. O padrão utilizado é o VCS. Acho que não está mais funcionando o computador, né? Mas aqui do lado direito vocês veem o padrão, né, utilizado, é o VCS, o melhor dos padrões. O proponente da metodologia, a entidade, né, que está oficialmente responsável, é um instituto baseado em Piracicaba, que chama Imaflora, que tem uma credibilidade aí em nível não só nacional, como internacional. E tem consultores, eles são baseados na Alemanha, da Unique, que já desenvolveram outras metodologias, né, do VCS. E o projeto piloto, né, primeiro a idealização dessa metodologia é nossa, né, e o projeto piloto de aplicação são as fazendas da Caporã aqui nesta região, né. Então a gente começou a trabalhar... Eu que apertei? A gente começou a trabalhar nessa metodologia com estudo de viabilidade em 2019, né, então é um processo assim, é investimento longo, né, para conseguir chegar no ponto de ter essa metodologia validada. A gente aprovou, né, o conceito em 2021, né, junto ao padrão VCS. Em 22 e até agora a gente fez o desenvolvimento completo da metodologia, que são todas as equações, é um documento assim bem grande que descreve nos mínimos detalhes como que é a aplicação dessa metodologia, né? E ela tem aplicação global. O VCS não aceita fazer uma metodologia que vai se aplicar só aqui no contexto local. Então a gente tem que prever assim todos os tipos de situações que podem eventualmente ocorrer diferente do que a gente encontra aqui. E nossa previsão, né, é que ela seja validada no início do ano que vem, 2025, para a gente poder daí utilizar essa metodologia em projetos, né, e projetos de fazendas, ou seja, gerar créditos de carbono em fazendas a partir do ano que vem. Essa metodologia ela tem uma abordagem diferente. Ela não... Rapidamente, né? Ela não calcula emissões por hectare. Ela calcula emissões por quilo de carcaça produzida. Então, a gente, quando tem uma redução na intensidade de emissão, que passa, por exemplo, daquele 40 ou 50 para 20, aquele delta, eu vou aplicar ele ao volume de produção para poder calcular as minhas reduções. Então, o volume de potencial de crédito de carbono é muito significativo. Isso que a gente vai ver agora. Acho que é o que, no fim das contas, é o que interessa. O quanto que isso vai poder gerar de benefício, de incentivo para o produtor, né, que resolver entrar nessa jornada de intensificação da pecuária. Então, vamos imaginar uma situação onde, num projeto, eu posso reduzir a intensidade de emissões em 20 toneladas de CO2 por tonelada de carcaça produzida. Ou seja, por exemplo, passando de 50 para 30, ou de 40 para 20. Reduzir 20. E que eu consiga, nessa fazenda, uma produtividade de 25 arrobas por hectare ano. Um sistema bem intensificado, pensando num sistema de ciclo completo, um sistema bem intensificado, é possível chegar nessa produtividade. Isso vai me dar uma redução de 7,5 toneladas por hectare ano. Além disso, eu posso contabilizar também as remoções, o acúmulo de carbono no solo, usando a outra metodologia. Isso, ao longo de 20 anos, me dá um potencial, né, de 190 toneladas de CO2 por hectare. E quanto que isso vale? A gente ouviu algumas vezes o depende, né? Nesse caso vai depender essencialmente do preço desse crédito de carbono. Hoje, a gente não sabe como esse crédito de carbono vai ser valorizado no mercado. Nós esperamos que ele vai ser bem valorizado, considerando todos os co-benefícios que ele traz, em termos de contribuição para o desenvolvimento econômico,
em termos de outros benefícios ambientais, por exemplo, a redução da pegada de uso da terra, que é um benefício gigante, né, talvez o principal. Então, nós esperamos que ele possa ser bem valorizado, esse crédito. Mas pode ser que lá na frente, depender de muitos fatores que podem influenciar a evolução desse mercado de carbono, ele possa valer $10, ou pode ser que lá na frente ele vai valer 20, pode ser que ele vai valer 50 ou 5. Então, nisso, a gente tem uma incerteza muito grande no valor futuro desses créditos de carbono. Por isso que não é um projeto que a gente vai fazer só para ter o crédito de carbono. A gente tem que fazer um projeto de intensificação de pecuária, sabendo que em si é um projeto válido, mas que tem um potencial a mais de ter uma compensação. E pode ser uma compensação bem significativa. Por exemplo, com $10, ao longo de 20 anos, $1.900 por hectare, né? Dá em torno de R$10.000. Isso mais do que paga o investimento que eu tive que fazer para transformar aquela fazenda em uma fazenda intensificada. Se for $20, aí o valor dobra. Então, a gente está falando aqui, através dessa metodologia, e aqui não estou prometendo nada para ninguém, que você faz isso, que você assina aqui, que você vai receber esse valor. É uma estimativa, um exemplo, né, da ordem de grandeza do que se pode conseguir aplicando essa metodologia. E a boa notícia é que a gente é nessa região que ela está sendo pilotada, o primeiro lugar onde ela vai ser aplicada, as primeiras fazendas que vão poder participar desse tipo de projeto vai ser aqui nessa região. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Seguimos à disposição. Passar aqui uma lembrancinha para o Lohan. Muito obrigado aqui pela participação.